Você sabe somar frações? Por que mesmo tem que deixar o denominador igual? MMC, tem que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima ou multiplica pelo de baixo, divide pelo de cima ou será que tanto faz? Se você aí quer genuinamente aprender a somar frações, você tá no lugar certo. Aqui, porque sim, não é a resposta. Oi time, aqui quem fala é Julia Jacoldi, a matemaníaca. E você sabia que a maior parte das pessoas gostam de matemática, elas só não sabem disso ainda? Bom, se você aí tá duvidando, é só se inscrever aqui nesse canal. E caso você aí já se convenceu e está aqui há mais tempo, encaminhe esse vídeo para um pai, para uma amiga, para um amigo, aquele grupo do Zap que tá todo mundo tentando se ajudar nessa época de estudar em casa sozinho. Ok, a gente quer aprender a somar frações, mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que é fração, como ela se comporta, como a gente representa, para que aí a gente consiga de fato entender como é que soma frações. Então, bom, o que é uma fração? Fração é um número, e número ele serve para medir, serve para ordenar, serve para dar quantidade. A gente conhece alguns, por exemplo, a gente conhece os números naturais, que são o 1, o 2, o 3, até para sempre, né? A gente também conhece os inteiros. Os inteiros, por sua vez, são os naturais, adicionado do zero, e os números negativos. Então a gente vem lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e segue para sempre também. Agora, quando a gente quer representar algo que é uma parte, um pedaço, esses números não dão conta. A gente precisa de números que a gente chama de frações, que eles vão estar dentro de um conjunto chamado racionais. Aí você pode se perguntar, Ju, mas e o inteiro não é uma fração? Também, porque o inteiro é a maior parte que a gente pode pegar de alguma coisa. Então as frações são um show, porque elas significam tantas coisas que são inteiras, como também as coisas que são pedacinhos, partezinhas. Há outras interpretações, outras formas de ver, utilizar as frações, mas para o que a gente precisa aqui para falar de soma, o que eu vou dizer agora basta. A gente já entrou no consenso do que é, agora a gente precisa entrar no consenso de como a gente vai escrever e registrar as frações. E eu não digo entre eu e você aqui, eu digo entre eu, você e o mundo inteiro. Todos os seres humanos do mundo olham para as frações e interpretam da mesma maneira. A matemática é uma linguagem universal. Então, como que a gente entrou nesse consenso? A gente entrou no consenso de que frações vão ser representadas por uma barra, onde a gente vai dividir um inteiro em partes iguais. Ju, mas por que partes iguais? Partes iguais porque se eu pegar um inteiro e dividir assim, se eu falar que eu tô pegando metade, eu tô mentindo, né, rapaziada? E como é que eu vou dizer que esse número diz exatamente o que eu tô dizendo, sendo que ele não diz exatamente o que eu tô dizendo? Então, a gente precisa entrar nesse consenso de que quando a gente dividir o inteiro, a gente vai dividir ele em partes iguais. Quando a gente fizer isso, a gente vai colocar embaixo, então, esse número inteiro que representa a quantidade de taquinhos que a gente dividiu o inteiro. E o número que a gente vai colocar em cima dessa barra é a quantidade de pedacinhos que a gente está interessado, do tanto que a gente cortou o nosso inteiro. Então, por exemplo, se a gente pega um inteiro e divide em duas partes iguais e está interessado em apenas uma parte dessa, a gente vai estar falando que o número fração que representa essa quantidade é o 1 sobre 2, um pedaço de dois pedaços iguais. Uma outra coisa que a gente precisa conversar aqui para a gente ficar alinhado, para a gente conseguir de fato falar sobre soma de frações, é entender que existe várias, na verdade existem infinitas frações que representam a mesma quantidade. Então, por exemplo, lembra lá do nosso exemplo do meio? Se agora a gente, ao invés de dividir em duas partes iguais, a gente dividir em 4 partes iguais, a gente não pegou mais ou menos, a gente pegou a mesma quantidade. Só que o que a gente está fazendo aqui é que a gente está pegando duas partes de 4 pedaços. Então a gente está pegando 2 sobre 4, 2 quartos, que é a mesma quantidade que 1 sobre 2. Algebricamente, o que aconteceu aqui foi que a gente multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo número, que no caso foi o número 2. Mas, por exemplo, a gente poderia estar dividindo esse inteiro em 8 partes e estar pegando 4. A gente não pegou mais ou menos. O 4 sobre 8 representa também meio. Você falar que você comeu meio bolo, falar que você comeu 2 quartos de bolo, falar que você comeu 4 oitavos de bolo, significa a mesma coisa, que você comeu muito bolo, brinks, que você comeu metade do bolo.
Isso caracteriza o que a gente chama de frações equivalentes. Duas frações são equivalentes quando você consegue sair de uma e chegar na outra, multiplicando o número de cima e embaixo pelo mesmo valor. Então isso significa que essas duas frações vão estar representando a mesma quantidade. Mas Ju, por que as frações equivalentes são tão importantes? Conveniência. Você vai ver que vai ter horas que vai ser melhor usar uma outra fração para dizer a mesma quantidade, porque ela vai facilitar todas as contas. Vamos lá. Para a gente somar frações, eu não posso vir aqui e falar para você que somar 2/3 com 1/6 é só sair somando. Porque eu estou pegando um inteiro dividido em 3 pedaços, o outro estou pegando um inteiro dividido em 6 pedaços. Tem como a gente relacionar esses inteiros aí, esses pedaços? Não tem como, irmãozinho. A gente vai ter que deixar esses inteiros divididos no mesmo tamanho, com a mesma quantidade, para então a gente conseguir somar as partes que a gente está interessado. Eu acabei de explicar para vocês que existe uma ferramenta bem poderosa que é a equivalência de frações. A gente pode usar ela aqui como uma aliada para que no lugar de dividir em 3 pedaços, a gente divida então em 6 pedaços. Porque a gente multiplicaria em cima e embaixo por 2, obtendo uma fração equivalente de 2/3 para 4/6. E agora sim a gente consegue dizer que somando esse 4/6 com outro 1/6, a gente tem no total 5/6. A gente tem um total de 5 pedacinhos no inteiro que está dividido em 6 pedaços iguais. Ok, esse exemplo parece simples, você vai falar, Ju, mas isso não vai me ajudar em nada. Lindo, olha aqui pra tia. Como não ajudou? Ele mostrou pra gente que a gente pode usar frações equivalentes, ele mostrou pra gente que não tem mesmo como somar as frações se os denominadores não estiverem iguais, não tem outra saída. A gente precisa olhar, garantir que as frações estejam com os denominadores iguais. Se não estiverem, a gente pode usar as frações equivalentes como uma aliada e aí então a gente consegue somar os numeradores e manter o denominador igual. Vamos tentar fazer um exemplo um pouquinho mais sofisticado? Eu vou te dizer aqui que a gente quer somar 3/14 mais 7/10. Então a gente quer somar 3/14 mais 7 décimos. Qual é o resultado disso usando frações equivalentes? Dá um pausinha, tenta fazer e depois dá um play aqui nesse vídeo e vê como que a Juju resolveu usando as frações equivalentes. Diferente do nosso primeiro exemplo, aqui não tem como fazer só uma fração equivalente e resolver os nossos problemas, porque não há um número inteiro que eu multiplique por 14 e chegue no 10, e não há um número inteiro que eu multiplique por 10 e chegue no 14. Então eu preciso, na verdade, não de uma, mas de duas frações equivalentes. Uma para a primeira fração e outra para a segunda fração, a fim de ter as duas com o mesmo denominador. E como eu vou descobrir qual é o número que eu tenho que multiplicar cada uma? Eu vou olhar que o 14, na verdade, ele é um 2 vezes 7. E o 10, ele é um 2 vezes 5. Então, eu preciso multiplicar a primeira fração por 5, em cima e embaixo, e a segunda fração por 7, em cima e embaixo. Então, o meu 3/14avos, ele é equivalente, ele é a mesma coisa que 15/70, porque 3 vezes 5 é 15 e 14 vezes 5 é 70. Já o meu 7 décimos, eu vou multiplicar então por 7 e eu vou obter 7 vezes 7, o 49, e 7 vezes 10, o 70. Olha que show! Duas frações equivalentes e a gente obteve aqui novas duas frações que representam a mesma quantidade, então a gente está fazendo a mesma operação anterior, mas agora elas estão divididas na mesma quantidade de pedacinhos. Então agora basta a gente somar os pedacinhos que a gente tem interesse, o 15 mais o 49, que dá o nosso 64, sobre 70. Aqui a gente ainda pode usar as nossas frações equivalentes como uma aliada. Se a gente quiser, por exemplo, dividir em cima e embaixo por 2 e obter o 32 sobre 35. A gente está fazendo uma fração equivalente obtendo uma fração um pouquinho menor. Talvez seja aqui mais conveniente trabalhar com uma fração menor para poder ser mais simples de expressar esse resultado. Se você aí quiser fazer contas habilidosamente, sem calculadora, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer contas sem calculadora, é só clicar aqui em cima e você vai para lá direto. E se você parar agora para pensar o que o algoritmo do MMC diz para você, ele basicamente é um passo a passo de como transformar suas frações em frações equivalentes, mas sem te dizer diretamente o que é uma fração equivalente. O meu objetivo aqui não é te convencer que um método é melhor do que o outro.
Longe de mim. O meu objetivo aqui é que você entenda por que o algoritmo de fazer MMC funciona na hora de somar frações. A próxima vez que você tiver que fazer algo desse tipo, você simplesmente vai estar apropriado desse conhecimento e você vai poder fazer a decisão de qual é a melhor maneira para resolver o problema. Fica de olho aqui no canal que o próximo Porque Sim Não Há Resposta vai ser sobre regra de 3 e ele vai estar aparecendo aqui na lateral. Faça como todas as outras pessoas e apoie esse canal, sendo um membro aqui do lado do botão de se inscrever ou um padrinho no primeiro link da descrição. E é isso. Beijinhos e bons estudos!